com estatística e probabilidade, tá? Como funciona? Na página 138, para vocês que estão na plataforma, a gente vai começar falando sobre estatística e probabilidade. Como funciona? A estatística, ela é algo que vai basear uma região, um bairro, um estado, uma cidade, um município, um país. A estatística, ela trabalha com questões assim, para poder definir quantas pessoas usam óculos em uma sala de aula de 30 alunos, quantas pessoas têm a farda, quantas não têm. Então, através da estatística, eu posso classificar um time de futebol para final, para semifinal. Eu posso classificar alguém quanto à sua ordem de pontuação bimestral. A estatística, ela vem para definir e organizar os meios que estão bagunçados, tá? E nós vamos começar aqui falando sobre o fluxograma. Qual é o fluxograma? Ele é nada mais do que um algoritmo. Esse fluxograma, ele é como se fosse o passo a passo de alguma coisa. Exemplo, ele deu aqui um fluxograma quando você vai escovar os dentes. Primeiro passo que você tem que fazer aí, página 140. Qual é o primeiro passo para que eu possa escovar os dentes? Eu tenho que primeiro pegar a escova. Concorda comigo? Depois eu tenho que fazer o quê? Colocar o creme dental na escova. Depois eu tenho que escovar os dentes. Logo em seguida, abrir a torneira. Depois, enxaguar a boca. Depois, lavar a escova. Fechar a torneira e guardar a escova. Observe que tudo é um passo a passo. Já pode, não sei se vocês conseguiram ter a chance de entrar em uma casa, eu posso dizer como se fosse inteligente. Aquele tipo de casa em que você bate as palmas e liga, as lâmpadas acendem, e bate palma, as lâmpadas apagam. Essas casas, elas têm um algoritmo para que através do som possa ligar uma luz ou desligá-la. Outra coisa que a gente pode colocar como algoritmo, por exemplo, para fritar um ovo. Para mim fritar um ovo, primeiramente eu preciso fazer o quê? Antes de pegar o ovo, lavar a mão. Eu posso depois preparar, Eric, o ambiente, né? Pego o ovo, pego a frigideira. Se não for elétrico, o fogão, pego o fósforo. Depois que pego o sal, depois, se for tempero, pego o tempero e pego, se tiver verdura, corto as verduras, preparo tudo. Depois que tiver feito isso, qual é o próximo passo? Eu vou até o fogão. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Ligar o fogão. Depois, acender com o fósforo. Depois, pego a frigideira, coloco no fogo. Se for óleo, o óleo. Depois, o ovo. Depois, verdura, o sal e espero ficar pronto. Ficou pronto? Desligo o fogo e tiro o ovo, coloco no prato. E aí eu vou consumir. Então você viu que é tudo um passo a passo. O fluxograma, ele não pula etapas, ele faz tudo passo a passo. Aqui, ó, outro tipo de fluxograma, por exemplo, se a lâmpada estiver funcionando, ele vai colocar sim. E colocando sim, coloca fim e acaba aí. Agora, se a lâmpada não estiver funcionando, aí surge outra pergunta. A lâmpada está plugada? Se ela estiver, tem energia? Tem? Então, eu vou trocar a lâmpada. Se não estiver plugada, no caso, eu tenho que plugar a lâmpada. Observe que é tudo passo a passo. Continuando nesse processo, vamos aqui para a página 143, onde a gente vai entrar em tabelas e gráficos. Observe que as tabelas, elas são, como eu já disse, para estipular a organização. Uma coisa é organização, deixar tudo organizado. Coisas importantes que você precisa saber numa tabela. O título,
subtítulo e a fonte. De onde foi tirado? Isso é verídico, é real, é verdadeiro ou não? Vamos lá. Aqui nós temos uma tabela na página 143 e ela vai falar de quê? Campeões e vice-campeões da Copa do Brasil de Futebol do ano de 2010 a 2017. Olha só, qual foi a fonte? De onde foi tirado? Tá bem no cantinho aqui, ó, direito. A informação... Isso, então foi tirado do site CBF. É um site de confiança, então você pode saber que essa tabela ela é verídica. Olha, essa tabela ela também foi dividida por colunas. Colocou aqui os anos que foram de quê? De 2010 a 2017, né? Colocou os campeões. Foi o quê? Quais foram os campeões aí? Santos, quem mais? Atlético, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. E os vice-campeões. Então aqui nessa tabela a gente pode observar as informações que ele nos entrega. E na página 145 a gente já vai entrar com um gráfico de barras. Ó, no gráfico de barras a gente tem que saber título, o que está escrito na horizontal, o que está escrito na vertical e a fonte. Então vamos lá. Qual é o título nesse gráfico de barra? Quantidade de estabelecimento de educação básica no Brasil de 2017. Na parte horizontal, o que ele coloca como informação? A região. Quais são as regiões aí? Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E na parte vertical, ele vai colocar o quê? Quantidade de estabelecimento. Observe que ele está aumentando, a proporção dessa tabela é de 10 mil em 10 mil. Então fala pra mim aí, na região Nordeste, quanto estabelecimento teve na região Nordeste? 65.806. E na região Sul? 25.784. E na região Norte? 22.646. Ou seja, aqui ele colocou os valores em cima das barras. Não facilitou o nosso trabalho? Deu para identificar melhor. E outra coisa que vocês precisam saber é da fonte. De onde foi tirado? Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Isso, então o INEP é uma fonte confiável. Então já sabe que isso foi verídico. Temos também aqui, ó, esse gráfico, que é também um tipo de barra, só que ele é no estilo vertical. E esse daqui é no estilo horizontal, como você pode observar aí. O primeiro foi no estilo vertical, né? E esse segundo aqui é no estilo horizontal. Como é o nome dele? Qual é a informação que ele vai passar? O título do segundo gráfico. No sentido horizontal, o que ele coloca? Quantidade de matrículas em milhões. E no sentido vertical, etapa de ensino. E quais são? Educação profissional, educação especial, educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino fundamental, educação infantil. Olha, vamos aí, ensino fundamental. Qual foi a quantidade aproximada de matrículas em milhões em 2017? Então, ó, só olhando esse gráfico a gente consegue identificar que foram aproximadamente 27,3 milhões de pessoas matriculadas. E a educação profissional? Aonde que teve o menor índice de matrícula? Educação especial. E é o maior índice? Pronto. Ensino fundamental. E qual foi a fonte aí? INEP. Outra informação, outra fonte confiável.
Nós temos também, virando a página, o outro tipo de gráfico, que geralmente é muito utilizado em jornais, o gráfico de linhas, aonde a gente consegue ver, eu acho que assim, de uma maneira mais limpa, né? Quando ele utiliza, Eric, o formato de linhas. Como é o nome desse gráfico? Expectativa de vida do brasileiro ao nascer, né? É no sentido horizontal que ele vai passar. Ano de que vai de 1940 a 2016. E no sentido vertical, expectativa de vida. Eu pulei uma página, né? Gente, vamos lá para a página. Vou voltar aqui, gente. 146. Gráfico de barras duplas. Qual é o nome desse gráfico? Sentido horizontal, que ele vai falar? E no sentido vertical? O verde representa o quê? E o azul? Vamos só para entender melhor. Florianópolis, qual foi a temperatura máxima? 24,9 Celsius. São Paulo, qual foi a temperatura mínima? 14,9 Celsius. E qual foi a fonte? Instituto Nacional de Meteorologia. Próximo tipo de gráfico aqui, vamos lá. Esse gráfico também é estipulado como gráfico de barras duplas, mas no sentido horizontal. Como é o nome dele, o título? Necessidade. Que está sempre falando no sentido horizontal? E no sentido vertical? Cor amarela? Transplantes feitos. E na cor azul? Vamos lá. Na cor azul, o rim, quanto foi? E o pulmão na cor amarela? Aonde teve o maior índice de transplantes feitos? Na córnea, né? E aonde tem a maior necessidade de transplantes? Também na córnea. Então, na córnea também tem a realização de grandes transplantes feitos, como também tem a necessidade de realização de transplantes. Agora vamos aqui, página 147, gráfico de setores. Esse gráfico, ele se baseia em 360 graus. Os gráficos de barras duplas, eles se baseiam em 100%, quando a gente vai montar o gráfico. Mas nesse caso, o gráfico de setores se baseia em 360 graus. E continua o mesmo processo. Como é o nome desse gráfico? Percentual das coisas dos carros novos vendidos na América do Sul, 2017. E qual foi o percentual Quanto foi o percentual de carro preto vendido? 10%. E de carro branco? 38%. Qual é a cor que menos vende? Verde. Qual é a cor que menos vende? Cor verde, né? Outros. E qual é a cor que mais vende? Mais vende o branco, né? Em primeiro lugar está o branco, depois vem o prata, né? Onde foi a fonte? Enochita, Evandro, né? Pesquisa aponta as cores de carros preferidos no mundo em 2017. E o próximo tipo de gráfico é o gráfico pictograma. O pictograma, ele apresenta, por exemplo, em formato de desenhos, né? Se for prédio, ele faz desenho do prédio. Se for bola, ele faz desenho da bola. Se for a lua, ele faz desenho da lua. Enfim, o pictograma, ele se comunica em forma de desenho. Qual é a fonte dele? Previdelli, né? E qual é o título? Sentido horizontal que ele fala? E no vertical? Em que? Altura? Em metros, que vai de 0 a 200 metros, né? Qual é o prédio mais alto aí?
Foi difícil? Mirante do Vale, olha, em São Paulo. E qual é o menor aí, mais baixo? Ele tem 163 metros, né? E vamos virar a página agora sim. Gráfico de linhas, que a gente já falou. Expectativa de vida do brasileiro nascer. Sentido horizontal, gente. O que ele vai falar? O ano de nascimento. Gráfico de linhas. E no sentido vertical, o que ele vai falar? Expectativa de vida. Qual é a expectativa do brasileiro a nascer em 2000? A idade dele? 69,8 anos. E em 1940, qual é a expectativa de vida dele? 45 anos. Então, observe que com o passar dos anos, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado. Antes, eles viviam em média 45 anos. Hoje, em média, eles estão vivendo 75 anos. Então, realmente, o brasileiro tem melhorado seu estado de vida, né? E qual é a fonte que foi tirada disso aí? IBGE. Muito bem. Vamos lá. E o último é a pirâmide etária. Esse é o gráfico que apresenta várias informações sobre a população de um município de maneira bem detalhada. Então, na pirâmide, eles são bem detalhados nas informações. Vamos entender aqui. Qual é o título dessa informação? Faixa etária em anos. No lado esquerdo, na cor verde, vai falar de quem? E na cor vermelha? Qual é a variação das idades? Vai de 0 a 80 anos ou mais, né? E ele está se relacionando a milhões de habitantes. Então vem pra cá, ó. Diz pra mim, as mulheres de 40 a 44 anos, qual é a porcentagem de vida? Em milhões? 3,3%, né? E os homens? Quais são nessa faixa de 40 a 44? 3,3%. Qual é a idade em que se vive mais para as mulheres? Vamos lá. Mulheres, é de 10 a 14 anos, é onde tem o maior índice de porcentagem. Pode observar. 4,6%. Homens, né? Na verdade, lá de esquerda é homens, né? Os homens é de 10 a 14 anos, 4,6%. E as mulheres, que ficam no intervalo de 4,5%, né? Que é qual a idade? Que vai de 15 a 29 anos. É a faixa etária onde as mulheres mais vivem. Qual é a fonte? Qual é a 15 a 19 está 4,4. Aí já com 20 aumenta para 4,5, né? Então a gente pode colocar de 20 a 29 anos. A porcentagem de vida das mulheres e dos homens. O dos homens é onde tem o maior porcentagem, de 4,6%. 4,6%, 10 a 14 anos. Então aqui nesses gráficos a gente pode identificar que com as informações que ele dá, a gente consegue saber o que ele está querendo nos passar. Vocês observaram que a gente conseguiu descobrir várias coisas através desses gráficos? Então é só uma questão de leitura para a gente interpretar melhor ainda. Mais para frente eu estarei ensinando vocês a construir gráfico utilizando apenas régua, compasso e transferidor. Por hora a gente vai aprender apenas a realizar a leitura dos gráficos, tudo bem? Alguma outra dúvida a gente passa com mais detalhes.